Quantos são livres aqui, ó? Amém? Então fala assim, eu sou livre. Com essa mesma liberdade, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, em nome de Jesus. A pessoa mais preciosa, a pessoa mais importante da sua vida, ela já está aqui já. Então fala bem baixinho assim, ó, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Apresenta a sua vida agora em nome de Jesus. Apresenta para Ele. Apresenta para o Rei da Glória. Aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te libertou. Fala, Senhor, eu te amo, Deus. Ô Espírito Santo, eu entro na tua presença, Senhor. Não pela força do meu braço, Senhor, mas reconhecendo a tua grandeza, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor amado. Desde já te peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Senhor. Senhor, que haja salvação, libertação, restauração nessa noite, Pai. Pai, vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre a nossa vida, vem sobre a vida da nossa família, Senhor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente. Senhor, queremos entender a Tua palavra, Deus. Queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus onde buscamos, Senhor, o nosso refúgio, o nosso abrigo, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor está do nosso lado, Deus. Pai, só queremos declarar que Te amamos, ó Senhor. Vem sobre nós, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, abra os olhos do nosso coração, ó Pai. Abra a nossa mente, ó Deus. Porque somos livres, ó Deus. Amém? Somente você que é livre, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: você nasceu para ser uma bênção. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui, levante suas mãos aqui, ó. Eu não sei o que o inimigo tem colocado na sua vida. Eu não sei o que está dentro da sua mente. Eu não sei a seta maligna que está aí dentro aí. Mas você já está crucificado com Cristo. Amém? Então Deus vai abrir os olhos do seu coração e você vai entender hoje a libertação que Deus tem para você. Amém? Fechou? Glória a Deus. Levanta as mãos assim, ó. Se tiver de luva não vai fazer barulho não, hein? Aplauda o Senhor assim, ó. Glória a Deus. Então cante assim, ó. Abre os olhos. Louvem. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Cante, abra os olhos. Cante, abra os olhos. Louvem. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Mais uma vez.
Abra. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Então declara bem forte assim, ó, santo, 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 quero te ver. Fale pra ele, santo, 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 quero te ver. Fale que ele é santo, que ele é santo, 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 quero te. Glória a Deus, santo, 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 quero te ver. Glória a Deus. Quantos querem ver o Senhor aqui? Isso é uma verdade na sua vida? Quantos almejam isso? Quantos estão em direção ao Senhor aqui, ó? Ei, Mateus, dá um abraço no Pai, nome que te salvou, que morreu por você, que se entregou por mim e por você. Por isso que Ele é santo. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas 4:18. Amém? Quantos são libertos aqui, diga amém em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala assim, ó: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. E anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Quantos querem fazer parte dessa história aqui, ó? Ele me libertou, Ele libertou você também. Mas existem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo e que precisam ser libertas pelo sangue de Jesus. Quantos querem anunciar o Evangelho aqui, ó? Então
Então feche seus olhos aí agora, em nome de Jesus Cristo. Você não vai orar por ninguém, mas você vai pedir para o Senhor agora te ajudar. Te ajudar a falar do amor dEle. Falar que Ele liberta, que Ele salva, que Ele cura, que Ele restaura. Nenhum filho nasceu para ver um pai bêbado no sofá. Nenhuma mãe nasceu para ver o seu filho drogado andando pela rua que nem andarilho. Eis que estou à porta e bato. Deus quer entrar nessas casas, Deus quer libertar, Deus quer restaurar. E Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Quantos querem falar assim, eis-me aqui, Senhor? Fala, eis-me aqui, ó Deus. Fala, Senhor, me dá força. Envia-me a mim, ó Senhor. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero ver toda a língua confessar que só o Senhor é Jesus Cristo. Eu quero ver todos eles se dobrar diante da sua presença, ó Deus. Amém? Você vai fazer parte dessa história se você crê em nome de Jesus. Então fala assim, Senhor. Fala, Senhor, eu te amo, Senhor. E eu farei o que for preciso para te ver, ó Deus. Amém? Eu não sei o que você esperava quando você saiu da sua casa. Eu não sei qual a sua intenção no Evangelho. Eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei o que você tem pensado que o Senhor tem para você. Eu não sei qual a intenção do seu coração. Eu só sei de uma coisa, a palavra do Senhor fala assim, de pregar o Evangelho. Buscar primeiro as coisas de Deus e o resto Ele vai colocar na sua vida. Amém? Ele não fala que você tem que correr atrás, Ele fala que vai entregar para você. Mas busca ao Senhor primeiro em nome de Jesus. Amém? Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa, não importa. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Fale pra ele assim, ó, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Fale pra ele agora. Olha pra mim, pois eu preciso. Aleluia. Fale, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Amém? Qual a prioridade da sua vida? Faça essa pergunta para você agora. Existem algumas prioridades na vida, né? Existem alguns sonhos. Existem alguns planos que você vai lá e escreve num papel.
Mas o dia de amanhã só o Senhor pertence. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. O seu tempo é precioso na casa de Deus. Aliás, o seu tempo é precioso a todo instante. Porque foi o nosso Deus que te deu vida. E quando você anda aí fora, nessa terra aí, que fala que, a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu por você. Ele já venceu por mim. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem que andar com um sorriso no rosto. E as pessoas olharem para você e falar: o que está acontecendo com aquele jovem ali? Tem que ser que nem o Mateus. Chama ele no rádio, ele só ri. Olha para o irmão do lado e fala assim: você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Fala: a vitória já chegou na sua casa. A vitória já bateu no seu lar. A libertação já está dentro de você. Fala assim: eu tomo posse hoje. Fala bem alto, fala: eu tomo posse hoje, Jesus, da libertação que o Senhor deu para mim, ó Deus. Amém? Então aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor Deus mais uma vez. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Versículo 1 e 2, tá? Hebreus. A Bíblia fala de uma identificação. A gente faz por conta do nome de Jesus, o Nazareno, Filho de Deus. Todo mundo achou? Nem deve estar passando aqui também, tá? Tá ótimo. A palavra de Deus diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação. Quando a Bíblia fala assim, participais da vocação, é alguém firmado numa identidade. Repita comigo: firmado em uma identidade. Então vamos ler de novo. Olha o chamado do Espírito de Deus para a sua vida. Isso não é uma ficção, não é uma utopia, é uma verdade. É um legado. É algo conquistado, é real. Olha o chamado do Espírito. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação. E aí eu vou dizer o que quer dizer essa vocação. Firmados em vossa identidade. Então, Ele te deu identidade e Ele está dizendo que aquele que é vocacionado é firmado na identidade. Aqui, quem tem mãe aqui, diga amém. De algum modo você tem sua mãe, senão você não estaria aqui. Aí alguém diz assim: não, tua mãe não é essa, é aquela. Você fala: não, eu estou firmado naquilo que eu tenho como identidade, que é ela. Certo? Então ele está chamando para uma vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aí o verso 2 diz assim: o qual é fiel, aquele, ou seja, a Deus, que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. A casa de Deus é Israel, que é uma tribo. Amém? Segura a mão do teu irmão aí, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre uma identidade pela qual nós fomos vocacionados para viver por meio dela. Isso não é uma brincadeira, é algo muito sério. Você ter tido, ter ganhado, ter se identificado, e agora por meio dessa identidade é que você se apresenta diante de Deus.
É que você se coloca na presença de Deus, anda, fala, senta, dorme, acorda. É diante de alguém, você foi vocacionado, chamado. Está na presença de Deus. Não é estar na presença de um altar, não é estar na presença de Deus porque abriu a Bíblia, não. É algo dentro do teu interior, se trata do teu espírito. Teu espírito compreende isso, entende isso e aceita isso pela fé. Amém? Curve a tua cabeça agora. Você que foi identificado como filho de Deus, vocacionado para estar na presença de Deus, vai falar com Deus. Amém? O Senhor te chamou. O Senhor identificou você. Você está na presença do Cordeiro da Glória de Deus. Bendito seja o nosso Deus, nosso Pai e Senhor de todos os senhores. Meu Deus amado, nós invocamos a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor amado, nesta hora. Livrai-nos de todo mal. Senhor amado, toque em cada um de nós, abra nossa mente, nosso entendimento. Faz com que os Teus filhos possam compreender a Tua palavra. Senhor, amarra toda e qualquer ação, Senhor amado, que possa ser desencadeada contra a vida, o sentimento, contra a fé, contra, Senhor amado, a confissão que fizemos de Jesus Cristo. Meu Deus amado, de que Ele é o Senhor da glória, de que Ele é o nosso único Deus, de que Ele é fiel testemunha, verdadeiro sumo apóstolo, Senhor amado, e sumo sacerdote das nossas almas. Meu Deus, dê a sua bênção nesta noite, Pai, e dá testemunho da Tua palavra, dá testemunho da Sua vontade sobre as nossas vidas. Assim te agradecemos de antemão, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe a ministério de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Poder sentar. A salvação nem sempre é entendida. Né? Falamos, confessamos ela, damos testemunho toda hora damos a paz ao Senhor em nome de Jesus, aquela coisa toda. Mas na verdade, muitas vezes não existe um testemunho no nosso coração de salvação, de gente que está experimentando o mundo espiritual, de gente que tem testemunho de Deus no coração, de gente que tem uma consciência que no momento em que invocar a Deus, Deus vai dar o testemunho dele. Muitas vezes isso não está acontecendo. E aqui esse escritor ele fala algo muito forte. E nós precisamos de aprender isso. E isso deve ser uma verdade, uma realidade na sua vida, na minha vida. Amém? O verso 1 diz assim. Existe uma palavra para mim aqui que ela é chave. Existem várias, mas eu gostaria de falar de uma. Que ela talvez ela vai iluminar alguma dificuldade que você tem no Evangelho. Diz assim o versículo 1 de Hebreus 3. Por isso, santo irmãos, que participais da vocação, que foram chamados e vocacionados para ter uma identidade. E que identidade é? Celestial. Considerai atentamente o apóstolo. Por que o apóstolo? Esse apóstolo não é um homem, é Jesus. E por que ele chama Jesus de apóstolo? Porque é aquele que veio como mensageiro de Deus, dar um testemunho para nós, veio com uma mensagem de Deus, veio enviado de Deus. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, enviado de Deus. E sumo sacerdote, aquele que intercede pelos homens diante de Deus. Só que ele fala uma palavra-chave, da nossa confissão. Então, Jesus, ele é aquele que trouxe o Evangelho. E aqui ele não chama de Evangelho, mas ele chama de nossa confissão. Então, a minha confissão, a tua confissão, o que nós confessamos é o Evangelho de Jesus. Nós confessamos que isso é uma palavra de Deus, que esse é o testemunho de Deus, e que esse Evangelho, que é a nossa confissão, fala da nossa salvação. Mas ele diz assim, em Hebreus 4,14, chamando o Evangelho de confissão, ele diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus, que penetrou nos céus. Aí ele diz a respeito do Evangelho: retenhamos firmemente a nossa confissão. O chamado do Espírito de Deus é para que aquilo que um dia nós fizemos confissão seja algo real. Ele diz: vocês devem reter firmemente. Reter é parar algo em nós, é não contrariar a confissão que fizemos, aquilo que falamos de modo nenhum, nunca. Imagina na sua vida, você tem um chamado, e quando a Bíblia fala que você confessou Jesus, e essa confissão, ela te coloca para se identificar com Ele. Então logo a confissão e a tua vocação é para se parecer com Jesus. E ele fala: olha, você deve guardar isso firmemente. Imagina, aquilo que você disse uma vez na tua vida, na tua história, com relação a Jesus, e falou: eu estou dizendo isso pela fé. Se coloca em posição de igualdade com a obra que Jesus realizou por você. E o escritor, ungido pelo Espírito, diz: olha, não contrarie isso. Não contrarie a confissão daquilo que vocês falaram, recebendo do mensageiro, apóstolo, Jesus, e sumo sacerdote, Jesus. E o segredo do Evangelho, irmãos, é que quando alguém faz uma confissão, a palavra confissão significa dizer a mesma coisa, dizer de modo igual, dizer como. É a mesma coisa de você falar como Deus falou. E Deus apontou Jesus, confessando da sua própria boca: Jesus é o Salvador. E quando você confessa, você identifica que Jesus é o Senhor. Todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai, todo mundo tem filhos. Mas você já percebeu que quando eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, falaram assim para mim assim, eu era bem pequenininho, e eu vi uma outra senhora falando assim: Antônio, vem aqui. Aí eu corri na minha mãe. Falei assim: mãe, tem mais de um? Existe mais de um Antônio? Ela falou: é lógico. Só que o seu nome é Antônio Dourado dos Santos. Eu te identifico como filho meu pelo seu nome, sobrenome e mais nome. E tenho registro, tenho data, dei entrada no hospital tal. Presta atenção no que o Espírito quer dizer. Quando você confessa que Jesus é o Senhor, no mundo espiritual você está falando: olha, eu identifico que Jesus Cristo é o meu Salvador. Você não está dizendo que é Maria, que é João. A confissão sua é que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Não é a tua confissão? Então, quando você confessa, você identifica. Por meio da confissão da sua boca, você está identificando alguém. E essa identificação, ela vai ser confrontada. Você vai ser confrontado na sua vida, na tua história, no teu percurso. Você vai ser confrontado porque você levantou a mão e identificou por meio daquilo que Deus falou, por meio da palavra. Você ouviu e entendeu e disse: não, aquele ali é Jesus. João Batista disse: não, aquele ali é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E no momento em que você disse isso, você disse por meio de confissão que Jesus era o Salvador, você disse aquilo que Deus disse, logo você se tornou salvo. E se tornou um com Jesus. E tudo isso agora vai vir para ser confrontado contra a sua vida. Em Romanos, você vai ver agora se é verdade ou não. Em Romanos 10, 9 diz assim: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
A palavra confessar de novo. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, não é uma confissão de pecados. Você não está falando dos teus pecados. Eu confesso que eu tenho esse pecado. Não. Você está confessando a identidade de alguém. Você está pronunciando abertamente que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, é Ele o profeta, é Ele que é Deus, Ele que é o Verbo, Ele é a palavra viva. E no momento em que você fez isso um dia, Satanás falou: eu tenho que parar isso agora. Eu tenho que neutralizar essa confissão. Eu tenho que neutralizar essa identificação que fizeram por meio da explanação da palavra de Deus, chegou aos ouvidos dessas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque com a salvação e com a identificação de que Jesus ele é o Messias, chega todo o cumprimento do propósito que Deus tem para a tua vida, chega todo o cumprimento de planos que Deus tem para a sua vida, chega tudo aquilo que Deus, quando Ele sonhou com você, chega junto nessa revelação. A ignorância que você tinha com relação aos teus direitos vão embora. E agora você vai começar a abrir portas em nome de Jesus Cristo. Porque você identificou que Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a doença, venceu a enfermidade, Jesus venceu a oposição. E você descobriu que no nome dele você pode galgar, pode caminhar, pode vencer. E a fé te coloca numa posição em Cristo. E em Cristo ele se assentou à direita do Deus Todo-Poderoso. Você se assentou juntamente com ele. Então Satanás fala assim: não, eu tenho que mantê-los enganados. Eu tenho que mantê-los religiosos. Eu tenho que fazer com que eles sejam sempre religiosos, bobinhos. Eles não podem entender que esse nome identifica um vitorioso. E que esse vitorioso disse a eles: vão em meu nome. Já não se trata mais do que você pode ou não fazer. Se trata daquilo que ele fez. Se trata daquilo que ele realizou. Amém? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim que pela simples confissão de pecados você se vê livre dos pecados. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Irmãos, talvez você não consiga entender. O princípio de confissão para a sua salvação é o mesmo princípio que você vai usar quando confessar a derrota de Satanás no nome de Jesus. O mesmo princípio que os pecados, eles são desmantelados quando você confessa diante de Deus e diz: Senhor, lava-me com teu sangue. O mesmo princípio, o mesmo fundamento é usado se você confessar: Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. É a mesma coisa. E o povo de Deus, eles vivem enganados. Eles têm uma visão para confessar o pecado. Não, eu confessei meu pecado, eu estou livre deles. Eles têm boa aceitação. Na batalha espiritual, eles fazem uma confissão de derrota para Satanás. Satanás, pelo nome de Jesus Cristo você foi derrotado. Mas eles não têm a mesma aceitação. Eles não absorvem aquilo como absorve a confissão de pecado. Por essa falta deles, eles permanecem no pecado. Se com a mesma certeza que eles confessam um pecado e falam: glória a Deus, eu já confessei essa situação, o Senhor me perdoou, Deus, eu sinto a libertação da parte de Deus. Mas quando eles entram em batalha espiritual,
eles estão debaixo de um ataque forte espiritual, eles fazem uma confissão da derrota do diabo, eles não conseguem entrar nessa mesma situação. Eles fazem a confissão de que Deus venceu Satanás em Cristo, mas não conseguem alcançar efeito. Eles falam, mas eu orei, eu falei em nome de Jesus. Irmãos, o fundamento é o mesmo para quem receber a fé. Quando você diz assim, no nome de Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, e você leva um coração quebrantado diante de Deus, e você chora, e depois você se vê aliviado daquilo, porque você sente o perdão de Deus. Quando você vai fazer batalha espiritual, e você faz confissões da derrota do inimigo, é a mesma coisa. Quem entendeu esse princípio, diz amém. É a mesma coisa. Por isso João disse, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Debaixo dessa mesma base, aquilo que você sente que está te oprimindo, que vem contra a tua vida, que vem para te derrubar, vem para te amarrar, simplesmente você precisa confessar, identificando um vitorioso sobre aquela ação. Não precisa de fazer pirueta, não precisa de fazer careta, não precisa fazer nada. Em Lucas, em 1 João ainda, 4,13, assim, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar, a palavra de novo, irmãos, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Irmãos, presta atenção no Evangelho. Quando a Bíblia diz assim que alguém fez uma confissão, é a mesma coisa de repetir algo. A palavra confessar significa repetir, falar igual, falar da mesma maneira. E Deus, foi Deus quem apontou Jesus como Salvador. Amém? Deus apontou Jesus e disse, eis aí, eu Salvador. E quando Deus falou, Deus não tinha dúvida, Deus não tinha medo, Deus não tinha insegurança. E Deus, ele chamou os homens para confessar e chamou isso de fé. E falou, todos aqueles que falarem com a minha certeza, vão adquirir o efeito que está em mim. Se você nessa noite se levantar como um vocacionado de Deus, e diante da circunstância, você dar o mesmo testemunho de Deus, dizendo, Satanás, ou o que você quer que seja, e você dizer em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, a partir de hoje você não tem mais autoridade sobre esta área da minha vida. A partir de hoje, eu identifico Jesus como Salvador, Remidor da minha alma, Senhor da minha vida. E você não tem mais autoridade para agir aqui, ali e acolá. Se você falar e fizer essa confissão com a mesma natureza pela qual Deus fez, o Evangelho verdadeiro atua na sua vida. Se você fizer porque você está fazendo uma reza, ou porque você está ouvindo a mensagem e vai fazer, não tem sentido. Mas se você falar assim, não, essa palavra ela é de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se Deus falou, Jesus, Ele é o Salvador da minha alma. Você vai se tornar um só no testemunho de Deus. Os profetas, você observa que quando os profetas eles falavam alguma coisa, eles liberavam uma palavra profética e ela acontecia. Eles falavam assim, eu vejo que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Quem tem que ter a palavra de Deus como verdade na boca é você.
É você quem tem que pronunciar a palavra de Deus, confessando juntamente com Deus, como Deus a confessou. Amém? Vamos ver se Deus falou que Jesus, ele era o Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 30 diz. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Irmãos, não foi Maria quem pôs o nome. Não foi uma escolha dos homens, esse nome Jesus. O verso 33 diz, 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora presta atenção, Mateus 1:21, lê aqui na tela aqui. Mateus 1:21 diz assim, Deus quem deu o nome, diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Irmãos, foi Deus quem disse, olha, ele é o Salvador. Se Deus confessou isso, e você pela sua fé entrar na confissão de Deus, e se unir pelo Espírito a Deus e dizer para o inimigo, Jesus é o Salvador, as tuas palavras são as mesmas palavras de Deus. Tem a mesma autoridade que Deus. Você entra dentro do ministério de profeta, de poder liberar a palavra de Deus. Mas se você só repete porque você ouve falar, se você não entra no espírito da fé, se você não consegue compreender essa mensagem que está sendo pregada, se você não consegue entender que Deus está te chamando, olha, você não ouviu, ouvi, a fé não foi despertada porque você ouviu, ouviu. Agora, confessa o que eu falei. É isso que Deus está querendo que você faça. Repita, por meio da fé, o que Deus um dia disse. Deus apontou Jesus como Salvador. Quando você estiver no meio da tua luta, você vai entrar no reino espiritual e vai dizer, essas palavras não são minhas, Satanás. O que eu cito as palavras de Deus. E você vai se posicionar como servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, e vai dizer no mundo de Deus, para trás de mim, Satanás, porque Jesus já foi na minha frente. E você vai poder se identificar com Jesus Cristo e falar assim, a morte dele é a minha morte, a ressurreição dele é a minha ressurreição. Eu venho em nome de alguém que te venceu um dia. Irmãos, foi esse evangelho que Deus confessou aos homens e disse para eles, vão no meu nome. Deus não mandou o homem inventar, Deus não mandou o homem aprimorar, Deus não mandou o homem melhorar. Deus só disse para eles, vocês vão na minha confissão, vão no evangelho, vão nas boas notícias. Por isso Hebreus falou assim, olha, vocês devem serem gente firmadas na vossa confissão. Você acha que Deus um dia confessou Jesus como Salvador e depois mudou? Então também não mude. Se Deus confessou que Jesus é o Salvador, só confesse Ele em qualquer tempo, em qualquer situação, circunstância. Em Marcos 9:37 diz assim, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, olha o que disse Jesus, a mim me recebe. Jesus ele está dizendo, o meu nome tem uma ligação direta com a minha pessoa. Aquele que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Jesus está dizendo e ligando o nome à pessoa dele. A palavra nome tem conotação com dizer fama. Quando você chama Jesus, você está chamando tudo que está dentro de Jesus. Quando você diz ao inimigo no nome de Jesus, irmão, se o inimigo ele pensa assim, se ele soubesse o
o que eles estão falando. Deus pegou tudo que Deus era do Antigo Testamento, enfiou tudo dentro do nome de Jesus e deu a você. Você disse, vão em meu nome. Então quando você diz assim, em nome de Jesus, irmãos, Satanás ele fica esperando para ver se essa pronúncia carrega a mesma confissão de Deus ou se é só hipocrisia e bobeira. Porque se você descobrir que quando você pronuncia o nome, você está pronunciando uma pessoa, você está fazendo a extensão de uma pessoa, você não está falando de você, você não está falando do teu potencial, ou daquilo que você pode fazer, mas você está falando em nome de alguém que pode fazer. Satanás ele fala assim, não, eles não podem descobrir isso. Eles têm que continuar achando que é pela força. Aí você grita, ei, não, faz cara feia, pula, rodopia, e Deus fala, Satanás fala, não. São religiosos. Eles tropeçam e falam o nome de Jesus. Eles têm uma dor de cabeça, eles falam o nome do Senhor, o Senhor que me venceu. Eles são volteiros, são brasileiros. Eles são brasileiros. Eles não são ainda vocacionados. Não têm a natureza celestial. Não entraram dentro desse mistério de que se você falar o nome de Jesus como Deus fala, Satanás não tem poder sobre você. Nenhum. Nada. Jesus continua dizendo, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Porque Jesus também não veio no seu próprio envio. Eu vim fazer o que eu quero, ele veio em nome de alguém. Jesus veio em nome de Deus. E nós somos enviados em nome de Jesus. E o Espírito, a Bíblia diz assim, que veio em nome de Jesus, dá testemunho de Jesus. Irmãos, se o teu espírito, se a tua mente abrir para isso, Satanás perdeu. Perdeu porque você pode, da sua cama, sentado ali, você sentiu o ataque maligno, você vai fechar o olho e vai identificar no teu espírito, nada da carne. Carne não serve para nada no reino de Deus. Vai identificar o espírito, vai achar a fé e vai falar assim, bom, Deus identificou Jesus como meu Salvador. Eu vou confessar uma vitória agora. Aí você vai confessar no mundo espiritual. Você vai confessar o que Jesus Cristo realizou nessa vida. A Bíblia diz que ele é o verbo de Deus, a fala de Deus, a confissão de Deus, o resumo dos pensamentos de Deus enviado aos homens. O verbo se fez carne. E o verbo andou no meio de nós. Esse verbo, essa fala, essa poesia, essa vontade, esse querer de Deus, a Bíblia diz assim que não voltou vazio, mas antes cumpriu o que apraz, agrada ao coração de Deus. Ele cumpriu, ele não voltou vazio. Amém? E quando as palavras de Deus estiverem na sua boca, e você a confessar, esvaziado de si mesmo, cheio da fé de Deus, da autossuficiência de Deus, acabou o problema. Por isso que ele fere o teu sentimento. Por isso que ele fala na tua fraqueza toda hora. Por isso que ele fala, por isso que ele põe descrédito em você. Por isso que ele lembra o passado, por isso que ele condena, por isso que ele acusa. Sabe para quê? Para te prender em confissão de derrota. E aí você confessa a derrota. Amém?
Marcos 9. Mentira. Marcos 13, 13. Se eu ler Marcos 9 aqui, o pessoal me bate. Hein, Rodney? Vamos ver se eu já corrigi. Marcos 13, versículo 13 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis odiados de todos. Porque quando você começar a abrir porta em nome de Jesus, começar a paralisar ações, Satanás vai despertar o ódio das pessoas. Satanás vai levantar gente contra você, parente próximo, parente distante. Basta você aprender o que Jesus conquistou pela sua vida, para a sua vida. E quando você for um bobinho alegre aí, religioso aí, que fica aí, em nome de Jesus, nem sabe o que fala, aí, até aí. Mas quando você descobrir que a tua fé não se baseia em um sentimento concentrado de autoaprovação, que a tua fé se baseia no simples fato de você receber o nome de Jesus. Irmão, tem um verso aqui que ele é meio, parece brincadeira. A Bíblia fala que a salvação é recebida pelo nome de Jesus. Porque você o identificou como teu mestre, Messias, Cristo, ungido, separado, santificado, consagrado para morrer em teu lugar. Então a salvação vem por você ter identificado Jesus como o Filho de Deus, o Messias de Gênesis 3,15. E quando os discípulos saíram pregando que era ele, falaram: que é ele? Nada, esse daí não é não. E os discípulos falam assim: não, nós identificamos, é ele. Ele é o Messias. Jesus vai, vence a morte, vence Satanás e diz: todo o poder me foi dado. Ele diz aos discípulos assim: vocês vão no meu nome. Sabe o que ele está falando? Vão na minha fama. Oh, irmãos, as pessoas, principalmente o povo brasileiro, gosta tanto de se vangloriar naquilo que os outros fazem. Não é, irmã Rosana? Não é interessante isso? O povo brasileiro, se uma pessoa faz um negócio legal, aí o outro fica do lado, encostado, para ver se recebe a glória também. Irmãos, vamos nos apoiar. Jesus falou: não, eu não estou mandando ninguém se apoiar em mim, não. Eu estou dizendo: pode ir. Vão no meu nome e falam da derrota do diabo. Quem venceu fui eu, mas vão em meu nome, ninguém quer ir. É interessantíssimo. Jesus, ele venceu Satanás e falou: não, pode ir no meu nome mesmo. Ô Senhor, mas não foi nós que vencemos não, mas vão no meu nome. Vão no meu nome e anuncia a derrota dele. Tipo assim, se alegrem, se regozijem, zombem de Satanás. E o povo parece que de algum jeito, irmãos, eles querem ainda se vangloriar. Vou ficar 24 horas de jejum e isso é a minha vitória. Vou ler a Bíblia de trás para frente, isso é a minha vitória. Querem um jeito, Jesus já fez. Jesus já venceu, mas nós queremos uma maneira. Diz assim Apocalipse 3,8, vão lendo aí. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O segredo é você não negar aquele que você identificou. Aquele que você um dia apontou como Salvador e Senhor sobre Satanás. Não negue mais. De novo em Apocalipse 15:4 diz: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti.
porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Sabe que a Bíblia fala o seu nome? Porque, irmãos, o mundo inteiro, o planeta todo, todas as gerações, desde Adão, um dia vão confessar o nome Yeshua. Vão confessar a autoridade desse nome. Não vai ficar uma boca. Não vai ficar, nem o mudo vai ficar sem falar. Toda boca vai confessar: Jesus é o Messias. Em Apocalipse 19, vamos ficar em pé. Versículo 12 diz: os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Eu queria que você entendesse essa parte que eu vou ler aqui. Diz assim: tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Deus deu um nome a Jesus. E a profundidade, o abismo da natureza desse nome é tão profunda que a Bíblia diz assim: ninguém conhece. Ninguém consegue bater no fundo da revelação desse nome. Irmão, o diabo não é nem um ratinho, não é uma mosca, ele não é nada. Coloca tudo que você leu sobre Deus no Antigo Testamento e vai colocando dentro desse nome Jesus, Yeshua. Deus disse no Antigo Testamento: eu darei um nome a mim mesmo. Ele estava profetizando na sua própria vinda. Ele estava se auto-revelando pelos profetas, dizendo: eu vou vir e eu vou dar uma identidade a mim. Eu vou morar num corpo de carne, de osso, e eu vou ter um nome, uma fama. Eu vou nascer de mulher. Eu vou me submeter à minha própria lei. Eu vou entrar na minha ordem criada. E vou justificar todos os homens, vencendo Satanás, a morte e o pecado. E depois eu vou dizer para eles: vão na minha fama, vão no meu nome, expulsem os demônios, curem os enfermos. Deus não precisa do teu esforço. Nesse sentido, não. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz assim que o testemunho só vale se for de dois. Deus não aceita testemunho de um só. Se você quiser nessa noite se unir e dar o mesmo testemunho que Deus deu, a tua voz será ouvida no céu. Se você quiser se unir com Deus e dar testemunho diante do reino espiritual, que Jesus é o Salvador e o Senhor sobre Satanás e tudo quanto é coisa, Ele então será. Mas você tem que se unir com a fé de Deus. Jesus disse: tende fé em Deus. No grego, no original, quer dizer: tenha a fé de Deus. Confesse como Deus confessou. Não deixe Satanás usar nada dessa terra, irmão. Satanás é um derrotado. Não tenha medo dele. A Bíblia diz assim para você não vacilar. A Bíblia diz para você não menosprezá-lo. Ele é ardiloso, estrategista. A Bíblia diz que antes de você orar deve-se vigiar. Vigiai e orai. Guarde até mesmo os seus próprios pensamentos. Porque nenhum mínimo de pensamento ele pode desenvolver uma natureza maligna dele. Alojar em uma linha de pensamento e levantar contra o conhecimento e a revelação de quem é Deus. Mas nessa noite, se você humildemente dizer a uma circunstância, uma situação, a uma oposição, se você se unir ao testemunho de Deus e dizer: Satanás, você está paralisado.
Eu me oponho a você no nome de Jesus. Sabe o que você vai estar dizendo? Isso aqui, ó. Você vai estar empurrando Jesus na frente da batalha, dizendo, ó, eu me oponho em nome de Jesus. Você está projetando, se ocultando atrás de Jesus. E a Bíblia diz, a nossa vida está oculta em Cristo. A Bíblia diz que nós nos assentamos juntamente com Cristo Jesus, irmãos, é uma posição privilegiada. E a Bíblia diz que Deus exaltou a tua cabeça acima da dos seus inimigos. Sai desse lugar de derrota. Sai desse lugar de derrota. Nós cantamos aquele louvor, né, irmãos? O nome de Deus é poderoso. Louvamos e adoramos. E há poder no nome de Jesus. Há poder, irmãos. Há autoridade neste nome. Quem entendeu essa mensagem, diz amém. Sabe por que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão? Porque Deus queria confessar uma mudança sobre Abraão. Deus estava fazendo uma confissão. E aquela confissão tomaria vida, tomaria natureza. Iria fazer parte da história de Abraão. Deus confessou que quem está em Cristo é mais do que vitorioso. E você pode se unir ao testemunho de Deus. Não deixe o diabo te enganar não, irmãos. Pastor, mas está uma oposição na minha vida, uma luta, uma peleja. Hoje eu não quis vir. Foi uma luta, foi uma insistência, irmãos. É porque se você receber a revelação, você vai caminhar, fluir. Ele quer um aleijado coxo para poder ficar usando tua boca para você falar derrota. Deus não te chamou para falar derrota. Aleluia. Amém. Nós vamos nos unir, nós vamos confessar esse nome. Nós somos a igreja que estamos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você já percebeu quando uma mulher casa com um homem, ela recebe o nome do marido? Deus fala nas pequenas coisas. Agora mudou, agora pode receber o nome da mulher, mas não era assim. Minha esposa lutou no cartório para receber o nome Dourado, ela achava bonito, eu achava o nome ridículo. Eu falei, meu Deus, como que alguém pode querer um negócio desse? E ela lutou, não, eu queria chamar Andréa Dourado, eu falei, não podia ser prateado, outra coisa. E ela queria esse nome, mas aqui em São Paulo não podia, em Rondônia, aliás, aqui não pôde para ela, em Rondônia não pôde para a Lília, e depois aqui liberaram para a Rebeca. Minha filha chama Rebeca Dourado. E quando nós, que somos a noiva de Jesus, nos unimos ao noivo, nós temos o nome, a fama, o poder dele, a riqueza dele, a autoridade dele. Para de ser tolinho. Para de ser bobinho. Qual a esposa que não quer ter conta conjunto com o marido? Ainda mais se ele tiver uma graninha. Não é? Não é verdade? O nome dos dois, os dois assinam. Foi isso que Jesus falou. Ó, principados, potestades, tronos, fortalezas. A minha noiva está com uma autoridade, com um legado para assinar em meu nome. Quem tem complexo, coloca um zerinho lá, né, irmãos? Quem tem liberdade, aí toca o que quiser. As pessoas que estão complexadas, espiritualmente falando, elas falam, Senhor, se o Senhor pudesse fazer um negocinho assim de nada para mim, o Senhor seria tão bom. Agora aqueles que estão na liberdade, que entraram na presença do Rei, falar, Senhor, eu sei que não há dignidade na minha vida, Senhor, mas o Senhor me deu.
Meu Deus amado, então me deixa vagar, me deixa caminhar nessa grandeza toda. É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que entrar. Dê a sua mão para o teu irmão. Você pode pedir algo muito grande hoje, em nome de Jesus. Você pode pedir aquilo que disseram, você não vai ter nunca. Não estou nem falando de coisa material. Peça uma mudança radical. Aquilo que você fala assim, não, isso na minha vida parece uma maldição. Os discípulos não fizeram uma oração quando chegaram na porta formosa. Sabia? Eles não fizeram uma oração, eles disseram, não, ó, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, não é uma oração. Em nome de Jesus, ou seja, Ele mandou eu fazer tal coisa, então eu estou fazendo em nome dEle. Não sei se você vai ficar mesmo, mas em nome dEle. Levante. Eles entenderam que o nome era um direito, que nem sequer necessita de fé, irmãos. É um direito. A fé é para o impossível e o direito é para você ordenar, confessar como algo que está acontecendo. Não é uma heresia, é uma realidade espiritual. Confessar. Eu vou fazer uma confissão para vocês. André, ela é a minha esposa. Precisa de fé para isso? Presbítero Ismael. Vou fazer uma confissão para vocês, irmãos, lá fora está um frio. Precisa de fé para isso? Agora precisa de fé para falar que lá fora está de dia. Aí precisa de fé. Eu preciso de algo sobrenatural para falar contra algo. Mas quando você faz uma confissão que Jesus já falou para você fazer, é uma confissão. Quem fez essa separação diz amém. Ninguém fez, né, Jesus? Quem fez essa separação diz amém. Você vai fazer confissões que Jesus pediu para fazer em nome dele, de algo que ele já realizou. Já realizou. E o diabo vem te enganando. Aí quando você vê, muitas das vezes, uma pessoa dizer para outra. Jesus, quando ele confessava, ele fazia assim, irmãos. Eu ia falar de alguém, mas é melhor falar de Jesus. Jesus falava assim, ó. Senhor, se eu quiser, o Senhor pode me limpar. Ele fazia assim, a ser limpo. Ele confessava, não era isso, mano? Senhor, eu queria tanto ver. Vê, enxerga. Ele confessava. E você fala a noite inteira, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, o diabo está te enganando. Quer que eu te fale uma verdade? Vou te falar uma verdade. Se qualquer pessoa aqui vier falar assim, ó, pastor, faz uma oração, estou enfermo, e você fazer assim, ó, Pai, em nome do teu filho Jesus, eu determino a cura sobre essa pessoa fala, nossa, pastor, desfez de mim. Sabe por quê? Porque é religioso. Quer que o pastor grita, dá uma piroleta para cá, outra para cá, para falar assim, estou curado. Vocês estão compreendendo? Essa é a verdade do Evangelho. Deus te deu autoridade para confessar. Falar como Deus. Nós podemos confessar o crescimento dessa igreja. Nós podemos confessar os dons espirituais. E haverem liberações de dons espirituais. Ele mandou nós fazermos isso. E no fim, eu sei que você entendeu a mensagem. Eu quero me unir com você nesta oração. Eu quero que você faça isso ao entrar, ao sair, onde você estiver. Com a autoridade de Deus, Deus te deu. Você compreendeu a mensagem. Deus será louvado, Deus será adorado. Faça confissões. Bendito Deus. Pai, nós viemos aqui no nome do teu Filho. Porque o Senhor vocacionou um povo. Deu identidade a um povo. E a identidade do teu povo, Senhor amado, se baseia no fato de que eles identificaram Jesus como Messias. Eles identificaram que Jesus é o Salvador. E essa identificação é a confissão que o Senhor fez.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Pai. E meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o teu povo está confessando tua palavra. O teu povo está confessando o impossível. O teu povo está confessando, Senhor amado, a tua grandeza. Assim como o Senhor confessou que em Jesus nós estamos salvos. Senhor, e essa salvação, ela pode agir em várias áreas da nossa vida. Ela pode trazer cura, restauração. Ela pode remover, Senhor, os espíritos de demônio. Ela pode quebrar poderes malignos, estratégicos, que se movem contra a igreja, que se movem contra famílias. E, meu Deus, nós confessamos a libertação do teu povo. Confessamos, meu Deus, a libertação da esposa, do marido, do filho. Meu Deus amado, da mente, Senhor amado, do coração, do entendimento do teu povo. Nós confessamos porque é um fato, é um legado, é uma realidade espiritual. Nós não estamos pedindo para acontecer. Nós estamos confessando algo que teu Filho, Senhor amado, já trouxe na própria pessoa. E ele é uma descrição de cada pensamento teu. Espírito Santo, meu Deus, faz o teu povo entender, Senhor, que a eles foram dado o poder de confessar, que a eles foram dado o poder, Senhor amado, de liberar, que a eles foi dado o poder, Senhor, de ridicularizar a Satanás, meu Deus amado, com toda e qualquer ação que o diabo possa sugerir. Meu Deus, teu Filho já nos enriqueceu por meio da vida dele. Senhor amado, há toda a descrição que nós necessitamos para confessar a vitória, para confessar, Senhor, crescimento espiritual, para confessar um povo neste lugar, para confessar, Senhor, ministérios que serão levantados neste lugar, a despeito do diabo, a despeito de Satanás, a despeito da oposição, a despeito de confissões de derrota que foram feitas, Senhor amado. Nós confessamos pelo sangue de Jesus e em nome do teu Filho, projetamos a natureza por meio do nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Nome sobre todo nome, nomeado no céu, na terra e embaixo da terra, no céu diante dos anjos, na terra perante os homens, e, Senhor, debaixo da terra, Senhor, diante de Satanás, de principados, potestades, tronos e fortalezas. Satanás perdeu. Meu Deus amado, que uma pessoa no nosso meio entendesse, eu já estaria feliz. Senhor, se um entender, Senhor amado, eu já ficaria feliz, Senhor. Meu Deus amado, quem dera, Senhor amado, se esse grupo de pessoas confessar juntamente contigo, meu Deus amado, a derrota do diabo, Senhor, e não abrir mão da confissão feita, e não abrir mão, Deus, da confissão, diante da luta, da oposição, da guerra, da peleja, do disse-me-disse, do alvoroço, seja ele qual for. Por isso, Pai, nós confessamos que espíritos de pombagira, demônios, meu Deus amado, que receberam pinga, receberam animal de 4 patas, receberam farofa, eles receberam, Senhor, sangue na encruzilhada. Pai, o nome de Jesus o Nazareno, meu Deus amado, nós confessamos que haja agora o rompimento de alianças feitas com demônios. Pai, vai quebrando todo esse jugo sobre a nossa família, sobre os nossos lares, meu Deus, sobre as pessoas que nós amamos, sobre vidas, Senhor amado, que estão prisioneiras de espíritos. Deus, nós confessamos nesse exato momento que elas sejam desligadas do poder e do domínio maligno, que elas sejam desligadas agora, as vontades sejam liberadas agora para decidirem por Jesus, para, Senhor, decidirem pela salvação. E quando a tua palavra chegar aos ouvidos dessas pessoas, elas vão confessar teu nome, elas vão confessar, Senhor amado, que tu és o Senhor dos senhores, elas vão confessar alegremente, livres de influência maligna, que Jesus é o Messias. E elas vão conosco identificar a tua grandeza. Aleluia, aleluia, glórias a Deus.
Bendito seja teu nome, Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Rei da Glória bem forte. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar. Você tem um